para ouvir a oração. Senhor, te agradecemos pela vida, por estarmos aqui, nesse instante, aprendendo um pouco mais. Que possas ajudar a Kátia com boas intuições, o Alejandro com uma boa leitura clara para as pessoas que aqui estão. Que todos possam abrir as suas mentes e corações para receber as informações dessa tarde de hoje, para se levar para si como conhecimento, pois é a única coisa que é a grande riqueza da vida, é o conhecimento. Que possamos todos, nessa tarde, agradecer essa grande oportunidade que temos, junto a toda a espiritualidade dessa casa, de adquirir mais conhecimento para a nossa vida. Que assim seja. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros. O homem de muita inteligência, o gênio, que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir sua meta, e essa certeza lhe dá uma imensa força. O homem de bem, que acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí, então, se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé, não há tendências más que possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e se quisessem por sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Boa tarde a todos. Então, esse trecho do Evangelho vem nos colocar sobre a questão da fé humana e divina, mas também, no finalzinho ali, né, que é o principal assunto de hoje, sobre o magnetismo. E aí ele diz, né, se todos nós soubéssemos o poder que nós temos, né, de curar a nós e aos outros, né, a gente faria muitas coisas, né, que a gente nem imagina. Então, assim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a fluidoterapia, essa fluidoterapia que acontece aqui na nossa casa. Nós bem sabemos que cada casa adota uma maneira, enfim, uma forma de utilizar a fluidoterapia, mais conhecida como passe, né, nos seus frequentadores, e cada um acaba se afinizando mais de acordo com a casa e com o trabalho que ela faz. Então, a gente não está aqui nem para criticar e nem para falar de nenhuma outra casa, enfim, a gente está aqui para mostrar o que a nossa casa faz, né, aqui na fluidoterapia, baseado em estudos. Eu coloquei essa tela porque algumas dessas telas que eu vou apresentar hoje é uma tela de um seminário que ele apresentou. Ele já apresentou aqui também para a gente um seminário, eu não lembro o ano, porque eu para ano, alguém lembra dos antigos? 2005? 2004? Enfim, a gente teve um seminário, nossa sala até tem o nome, né, do Jacob Mello aí, nossa sala de fluidoterapia. Então, ele tem esses livros. Eu gosto muito do Manual do Passista, é um livro pequenininho, mas é um livro fácil de entender, né, um pouquinho sobre a fluidoterapia. Mas ele tem vários outros livros. Então, eu coloquei essa tela para, né, falar que algumas dessas telas aí são de origem dele. Então,
O passe, a fluidoterapia, né? Primeira coisa que a gente tem que falar, que a Anice me lembrou muito bem, é sobre a importância disso aqui. Porque as pessoas, muitas das vezes, vêm até a casa espírita procurando o quê? O fenômeno, né? A psicografia, a comunicação com aquele ente que já desencarnou. A gente vem, né? Normalmente pela dor, dificilmente a gente vem pelo amor, né? Procurar qualquer doutrina, religião, dogma, enfim, que a gente se afinize. Mas, muitas das vezes, a gente vem procurando isso, né? O fenômeno, o passe, porque daí eu tomo o passe, pronto. Eu estou a semana toda livre, já estou protegida do mal olhado, estou protegida de tudo, né? Mas a gente esquece que o principal, por isso que isso aqui vem antes do passe da fluidoterapia, são as palestras, as conversas que a gente tem aqui. Aqui, cada um de vocês já está sendo preparado, né, pelos seus anjos da guarda, pelos espíritos passistas que trabalham lá e também já estão trabalhando aqui. Só que a gente não vê, né? Tudo que a gente não vê, a gente não acredita, né? Mas, se tivéssemos médiums aqui com essa habilidade, né, da visão, né, essa mediunidade de conseguir enxergar, tenho certeza que eles estariam dizendo isso aqui. Eu também não vejo, não escuto, ainda bem. Não queria, não. Todo mundo quer, né? Não sei por quê. As pessoas vêm para a casa espírita, até, às vezes, elas inventam, né, uma mediunidade que não existe, né? Não sei se quer... Enfim, não venho aqui também julgar. Mas todos nós temos. Isso a gente lê nos livros espíritas, né, algum tipo de mediunidade. Que seja de intuição, que seja de olfato, né? Sentir uns cheiros estranhos, assim, né? Um cheiro de flor, um cheiro de cachimbo, que seja alguns de audição, outros de visão, outros de psicofonia, outros de psicografia, né? Todos nós temos uma mediunidade, mas as pessoas querem ser médiuns videntes, ou médiuns psicofônicos, ou médiuns psicográficos, porque elas acham que é uma missão. Na verdade, a gente sabe que é um resgate, né? Que não é fácil, não é nada fácil para quem tem essas mediunidades. Então, garanto que, nesse momento, como eu falei, né, voltando, cada um de vocês já está sendo preparado. Cada um já como passista espiritual, com seu anjo da guarda, nesse momento aqui. É o momento que eles vão conseguir fazer, alguns de vocês, não pelos 30 minutos que eu vou ficar aqui, mas por alguns minutos, desligar um pouquinho, né, dos problemas, do que está te atingindo, o que está te deixando aflito, das tuas preocupações, né, da tua família, dos teus entes queridos, que a gente quer bem. Que seja por alguns minutos. Depois vocês voltam a pensar, mas depois vocês voltam aqui para mim. Então, assim, nesse momento que eles estão preparando vocês. E é através dessas palestras que a gente vai começar a tentar mudar as nossas atitudes. Né? Porque não é fácil mudar. Se fosse tão fácil, se a gente fosse perfeito, a gente já não estava mais aqui. Né? Não é fácil. A gente sabe que não é. Mas se a gente se apercebe já dos nossos defeitos, né? Das dificuldades que a gente tem no dia a dia, a gente já está começando, a gente já está dando um passinho, né? Se a gente consegue controlar um pouco a paciência, que antes era incontrolável, né? A perda da paciência, a impaciência, a intolerância, a ansiedade, tudo isso já vai ajudando, né? Por isso que, no final da palestra, é que vem o passe. E a gente vê, assim, muitas pessoas, né, perguntando, e outras que vêm para o passe de tratamento, que acontece aqui na casa nas segundas-feiras. Porque eu queria aquele passe que deve ser o que é o top, né? E eu fico aqui só tomando passe depois da palestra. Não, eu queria ir para aquele lado do tratamento, que lá for ficar deitado na maca, né? Não sei se as pessoas sabem como acontece o passe de tratamento. A gente tem sempre muitas pessoas novas, então é sempre bom no começo do ano a gente esclarecer, né? Então, assim, a fluidoterapia, o passe aqui na casa, acontece numa cabine coletiva, mas o passe é individual. Ou seja,
cada paciente vai ter um passista encarnado, fora os desencarnados, que devem ser vários, né? Para estar ali aplicando o passe. E no passe de tratamento, que a gente fala, que é o passe nas segundas-feiras, ele é feito na maca. Né? Então, a pessoa... Por quê? Porque a gente consegue, vamos combinar, a gente consegue relaxar mais deitado do que sentado, né? Quando a gente deita, fecha os olhos, aquela musiquinha ali, né? Aquele escurinho, tem alguns que até dormem, né? Ronca, né? Eu falo assim porque a Gi trabalha nas segundas, né? A Gi e vários outros trabalhadores passistas aqui. Ah, então eu queria ir naquele, porque, imagina. Eu falo para vocês, as pessoas que estão ali estão porque, de alguma forma, precisam. Só que, além do passe de tratamento, elas também precisam estar aqui, nas palestras. Porque é uma das questões que os trabalhadores colocam, que a pessoa quer vir só na segunda-feira no passe de tratamento. Mas ela não sabe que, muitas vezes, para ela melhorar da situação que ela está passando, ela precisa mudar os pensamentos, mudar as atitudes. E aí ela vai conseguir a melhora que ela tanto quer. Mas ela quer vir só para o tratamento, só para segunda-feira. Porque eu não vou lá ficar sentada escutando, que não entendo nada daquilo que eles falam. Eu quero vir aqui tomar o passe, que é o que, né, vai resolver a minha vida. Não é assim, gente. Ajuda, melhora, resolve. Sim, muitas vezes. Tivemos aqui muitas pessoas nesses 16 anos da casa que foram curadas. A gente não está aqui para passar a caixinha aqui, recolher o dinheiro, não é isso. Mas a gente não fala muitas vezes disso. E foram curadas. É merecimento da casa, do passista. Primeiro lugar é da pessoa. Se ela foi curada de um câncer, se ela foi curada, ela teve esse merecimento. A gente está aqui como coadjuvante. A casa tem esse potencial, né? Tem esse trabalho diferenciado, a gente usa as técnicas, né? A gente não trabalha só com imposição, depois mais para frente a gente vai ver por quê, né? Tudo tem um porquê, tudo tem explicação, tudo tem um porquê. Não é só assim, faz assim porque é assim. Né? Tem que saber por quê. Né? Então, a gente trabalha com os dispersivos, né? Longitudinais, dispersivos transversais, longitudinais, que podem ser tanto concentradores quanto dispersivos. Enfim, a gente trabalha com várias técnicas. E ainda a gente tem também essa questão de a gente conhecer um pouquinho as pessoas através dessa ferramenta, né, dos grupos naturais, que também nos ajudam na hora de determinar que passista vai aplicar passe naquele paciente. Né? A pessoa é uma pessoa ansiosa, ativa. Né? Ela está toda dura, toda cheia de contração. Né? Aí a gente bota um passista da mesma energia que ela. Não é que não vai ajudar. Às vezes até precisa. A gente nunca tem regra aqui, não tem regra. Mas, muitas vezes, ela está precisando de um fluido quê? Mais calmante, né? Ela precisa tranquilizar, ela precisa relaxar um pouco, senão ela vai ter um treco. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, as pessoas que são do grupo dos neutros, né, que a gente chama aqui, que são as pessoas mais calmas, aquela pessoa que pega um bebezinho no colo chorando, ele se acalma, só com ela, comigo não. Né? Então, esse passe dessa pessoa vai ser mais indicado, de repente, naquele momento, naquela hora, para aquele paciente que está ali. Então, a gente tem, assim, inúmeros benefícios que a gente consegue agregar ao passe, ao tratamento, e por isso eu tenho certeza que ele tem tanto sucesso como ele tem aqui na casa. Né? A gente consegue ajudar tantas pessoas que precisam e que têm o merecimento de serem ajudadas e de passarem pelo que elas querem. Mas, enfim, vamos passando, senão eu vou passar, tá? Que eu já pedi lá para eles. O que acontece? Como é que a gente aplica o passe? Né? Isso aqui é uma figurinha só para vocês entenderem que nós somos uma tríade, né? Lá no Livro dos Espíritos ele coloca, né? Então, nós somos corpo, espírito e perispírito. Esse perispírito, ele tem várias camadas também. O que se aproxima mais do espírito, a gente chama de campo mental, que é mais sutil. O que está mais próximo, que faz a ligação lá com o corpo, a gente chama de campo vital, né? De fluido vital.
Então, esse perispírito ele faz essa ligação entre o espírito e o corpo físico. E é nele que se situam os centros de força, né? Conhecidos também como chakras, né? Se vocês forem ver, a gente também tem essa nomenclatura. Mas aqui a gente usa, e alguns dos livros também usam essa nomenclatura, né? Os centros de força. Pode passar. Então, aqui a gente está mostrando como que é o formato desses centros de força. Se vocês forem ver, cada célula nossa é um centro de força, né? Cada célula faz essa ligação molécula a molécula com o perispírito. Nós estamos ligados molécula a molécula. O nosso espírito, através do perispírito, que faz essa ligação com o nosso corpo físico. Por isso que quando desencarnamos, e desencarnamos no momento certo, que já esgotamos todo o nosso fluido vital, né? Aí as pessoas perguntam, por que então o suicida não consegue? Muitas vezes, não é via de regra. Tem vezes que cada caso é um caso, né? Mas muitas vezes ele fica aqui, apegado à terra, porque o perispírito dele está encharcado ainda de o quê? De fluido vital. Porque não era a hora dele ter ido. A gente vem como um isqueiro, a gente vem com uma carga ali de fluido vital, né, para a nossa vida, né, planejada, mas não quer dizer que vai ser, para a gente durar, sei lá, 87 anos. Vocês sabem que a gente pode ampliar isso aí, de acordo com as nossas atitudes, com o que nós fazemos, com os nossos pensamentos, né, com tudo o que está no nosso dia a dia, como a gente pode abreviar com os nossos vícios, não só vícios do álcool, do fumo, da alimentação, tem os outros vícios que também vão desgastando, né? O vício da fofoca, o vício da lamentação, enfim, inúmeros, a gente não está aqui para citar, né? A gente também vai, o quê? Queimando esse fluido, né? Então, esses centros de força, eles estão localizados, os principais que a gente vai falar aqui, como eu vou falar, que são os que a gente trabalha lá na fluidoterapia, eles estão localizados nesse perispírito. Então, fica fazendo essa ligação entre o corpo físico e o espírito, né? E esse é o formato dele. Ele tem o formato de um cone, né? Então, ele tem zonas, né? Não se trata ali, como fala, de camadas, e sim de zonas mais sutis. Então, aqui é uma ação, quando, por exemplo, assim, a gente está trabalhando um centro de força, né? Vocês podem ver que ele se amplia, né? Ele tem também ele não é uma forma parada. Ele tem um sentido, porque ele fica girando. Se vocês forem na internet, tem vários vídeos bem legais, assim, mostrando animações, né, de como são esses centros de força. Acho que pode passar a próxima, que eu não lembro qual que é. Aí. Então, esses são os principais que a gente trabalha aqui na fluidoterapia na casa, né? A localização deles. Isso ali ele colocou porque isso é uma figura foi o primeiro livro dele, o Passe, e ele coloca que não está correto essa figura ali, né? E que sim essa aqui, a ordem dos centros ali, que ali não foi legal, nesse livro que foi o primeiro que ele lançou, e esse aqui é o do Manual do Passista. Então, quais são os centros de força que a gente trabalha aqui na casa, né, na hora da fluidoterapia? A gente tem o coronário, que é um centro de alta frequência, que fica aqui, né, no alto da cabeça. Ele tem a ligação com a glândula epífise, né? Os centros de força eles estão ligados com as glândulas no nosso corpo físico, né? E cada um deles tem uma função. Ele é um centro de alta frequência, por quê? Porque ele é um centro que faz ali as ligações, né, que a gente consegue captar os fluidos do mundo espiritual. É um centro de altíssima frequência, né? A gente tem os de alta frequência, os de média frequência, os de baixa frequência. Depois a gente tem o frontal, né, que é o aqui, que muitos chamam de terceiro olho, né? Se vocês forem ver aí em algumas literaturas. Ele é um centro também de alta frequência. Ele se liga com a hipófise, né, uma glândula que está localizada aqui na base do nosso crânio. E ele é responsável por várias funções, né?
da visão, né? Os médiuns que têm a mediunidade da visão. Enfim, tem vários outras funções. É que é um tema bem amplo, né? Se eu ficar só nisso aí, eu ficava 1 hora facinho, só em cada centro de força, né? Quando a gente faz o curso da fluidoterapia, a gente fala aí bem detalhadozinho. Mas é legal vocês conhecerem para saber, quando a gente está aplicando o passe, as regiões que a gente está trabalhando, né? Que são esses centros de força. O cardíaco, que pelo próprio nome vocês já imaginam onde ele fica, né? Em cima da região do coração. Ele se liga com o timo, que é uma glândula no nosso corpo também. Ele é um centro de frequência mediana. Ele faz o intermédio entre os centros de alta frequência e os de baixa frequência, que vão ser os próximos 3 ali, que é o gástrico, o esplênico e o genésico. Então, ele como se ele fosse um transformador, né? Ele pode transformar ali os nossos fluidos, os nossos centros de força estão produzindo ali fluidos de alta frequência e mandar para os centros de força que estão precisando os órgãos de baixa frequência, de densidade mais, como é que a gente pode falar, não tão sutil, né, mais densa, que são os fluidos que são produzidos por esses centros de baixa frequência. Então, ele é como se fosse um transformador, né? Também responsável pela parte emocional, circulação, são cada centro de força tem várias funções, se a gente for estudar eles bem direitinho. A gente tem o gastro, que fica nessa região aqui, como vocês podem ver na figura, bem no alto do estômago, né? Ele se liga com os adrenais e pâncreas. Muitas vezes, quando a gente está em processos de desobsessão, né, com espíritos sofredores, eles muitas vezes se ligam nesses centros de força, com irmãos que ainda estão encarnados. Por quê? Porque o gástrico ele é um usinador, ele é uma usina de fluidos. Nós temos médiuns passistas, né, passistas que são espirituais e outros que são magnéticos. O passista, quando ele é espiritual, ele não sente tanto quanto o passista magnético, porque o passista magnético ele acaba usinando fluido, né, muito mais do que uma pessoa que não tem essa característica, né, de magnetizador. Os magnetizadores que estudaram todas essas técnicas que eu vou falar depois para vocês, a questão por que o passe a gente faz ele tem um sentido que é da cabeça para os pés, né? Ele tem uma direção, que é o sentido horário, que é a direção em que os centros de força estão trabalhando. Então, se você vai aplicar um passe rotatório no sentido contrário, ou se você, quando está aplicando o passe, volta, né? E você é um magnetizador, volta com as suas mãos abertas, você continua aplicando, você continua emanando fluidos. E vai voltar com as suas mãos abertas, vai acontecer o quê? Muitas vezes acontece uma congestão fluídica, a pessoa vai passar mal, se ela tem uma sensibilidade grande. Então, tudo tem o porquê. E isso tudo foi estudado por muito tempo pelos magnetizadores, em conjunto com médiuns, videntes, e também com as pessoas que recebiam, né, os passes. Então, isso tudo foi muito tempo de pesquisa e de estudo, né, para comprovar. A gente tem o esplênico, que ele fica na região do baço, um pouquinho aqui para o lado esquerdo, né, mas ele também atua sobre o fígado, sobre toda essa região aqui, esse centro de força. E ele se liga com o baço, que ele está bem em cima aqui do baço, né. E a gente tem também o genésico, que é um centro daí de baixa frequência. Esses 3 últimos, gástrico, esplênico e genésico, são centros de baixa frequência. O que quer dizer? Eles não têm uma rotação tão alta e o tipo de fluido que eles produzem, que eles usinam, são fluidos de baixa densidade. Né? Então, eles são responsáveis por toda essa parte de digestão, produção de hemácias, enfim, a parte ali do genésico, né? Criação, a cocriação da vida, né? Do ser humano. Então, esses 3 centros são responsáveis por isso. E o genésio, ele se liga com as gônadas, né? Pode passar a próxima, que eu... Aí ele foi falando sobre cada um, né, nesse seminário que ele colocou. Como eu falei para vocês, é bem importante
a questão do sentido de aplicação do passe e do quê? Da cabeça para os pés, né? Como eu já tinha falado antes. E o sentido que a gente utiliza quando a gente vai fazer os passes que são rotatórios, né? É sempre o sentido horário, tá? Então, por isso que quando vocês dão aquela espiadinha assim, quando estão lá sentados no passe, né? Vou abrir o olho para ver o que eles estão fazendo, né? Porque eu só escuto uns barulhinhos, uns negócios, né? A gente quer dar uma espiadinha, né? Fala a verdade aqui. Quem é que nunca abriu o olho no passe? Nunca. Olha que a gente está na casa espírita, hein? Ah, sabia. Todo mundo dá uma espiadinha, né? É assim, né? A gente vê lá. Quer dizer, às vezes a gente não vê, porque às vezes a gente fica mais com o olho fechado também, né? Quando a gente está aplicando. E aí vocês veem, né? Por que a gente começa o passe, né? No sentido da cabeça para os pés. E aí a gente volta com as mãos fechadas e começa de novo. A técnica que a gente estiver usando, né? No paciente. Se ele precisa de passes dispersivos, se ele precisa de passes que são concentradores, para cada um deles tem uma técnica diferente. A gente sabe que as mãos e o movimento é uma forma de a gente colocar para fora o que a gente está pensando. Mas nós podemos aplicar passe com os olhos. A gente pode aplicar passe com os olhos fechados, a gente pode aplicar passe mentalmente. A gente pode. É que é mais fácil para a gente fazer o movimento, né? Colocar em prática. Mas, muitas vezes aqui as pessoas precisaram ir a hospitais, né? Aplicar passe, que a gente já fez muito isso, né? Pelo pedido de algumas pessoas que frequentam aqui a casa. E aí não tinha como você fechar a porta, né? Agora vão ficar 3 pessoas em vibração e você conseguir aplicar o passe. Não tinha como. E aí a gente consegue, né? De olhos fechados, todo mundo fazendo uma oração, a gente consegue aplicar o passe, né? O passe à distância que acontece aqui na casa. Muitas pessoas são em outras cidades do Brasil, do mundo, né? E aí, em determinado horário, elas ficam ali, calminhas, quietinhas, de preferência se conseguirem deitadas em oração, né? E a gente está aqui, né? Emanando e ajudando a espiritualidade a ir até aquele local aplicar o passe na pessoa que está precisando. Muitas pessoas já foram ajudadas, né? A Gisela está aí, que participa há muitos anos. Muitas pessoas. E tem também esse efeito, né? Pode passar o próximo. Então, aí, como eu falei para vocês, as técnicas, né? A gente trabalha com a imposição também. Ah, não, mas, meu Deus, todo mundo falava que não pode, que imposição é um concentrador, né? Não, a gente também trabalha com a imposição. Mas a gente não trabalha só com a imposição. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com a técnica que a gente chama de dispersivo. Porque muitas vezes nós estamos desarmonizados nos centros de força, naqueles que eu citei para vocês. E aí, eles precisam dispersar, tirar, né, aquela energia que está ali, para ele conseguir se reharmonizar e voltar, né, para o lugar dele, naquele foco de desarmonia. Se a gente trabalhar só com imposição, não vai acontecer isso. E aí a pessoa vai sair daqui pior do que entrou, que é o que acontece muitas vezes, e vai lá na benzedeira. E aí a benzedeira dá jeito. Por que ela dá jeito? Quem que já foi na benzedeira aqui? Eu já fui. Quando a gente era pequena, a mãe só levava na benzedeira, né? Por quê? Porque ela faz movimentos rápidos, né? Com o galinho lá, né? O que ela está fazendo? Uma concentração ou uma dispersão? Ela está dispersando esses fluidos que estavam ali concentrados, e a gente foi ali e botou mais concentrado em cima. Né? E aí a gente sai de lá, nossa, sai de lá bem, da benzedeira. Né? Então, a gente trabalha com essas técnicas, como eu estava falando, onde tem os longitudinais. Os longitudinais são os passes que a gente aplica, né? Que são passes que a gente consegue atender assim, uma grande área do corpo, porque eles são dados ao longo do corpo. Né? Então, eles podem ser longitudinais. Se forem rápidos,
vão ser dispersivos. Se forem mais devagar, vão ser concentradores, né? Ele, assim, a gente consegue usar ele para muitas coisas, mas ele não vai ser um passe tão concentrador quanto a imposição e nem um passe tão dispersivo quanto os transversais. Então, ele é o meio termo, né? Então, a gente usa ele muitas vezes para fazer uma reharmonização, né? Depois que a gente dispersou, né, os fluidos ali nos centros de força, a gente precisa reharmonizar, né? Então, a gente trabalha. E aí a gente tem também, junto com as técnicas, a questão da distância, que a gente trabalha também muito, né? Então, quando a gente está dando um passe mais perto, a gente está usando os campos que são de ativação, são ativadores, né? E quando o passe é mais longe, aí eles são calmantes, né? Tudo isso por quê? Porque, como vocês viram naquele desenho anterior, o nosso centro de força é como se fosse um cone, né? Então, quanto mais perto a gente está, o fluido ele vai ter um impacto mais, o quê? Ativante. Eu vou receber ele mais rápido, de uma forma mais densa. E quanto mais distante, aí mais tempo ele vai levar para percorrer, né? Como é um sentido horário, né? Percorrer a distância e chegar lá onde ele precisa. Então, ele vai ser mais calmante. Então, tudo isso a gente também trabalha. Ah, como é que vocês sabem? Quando vocês precisam aplicar um passe calmante, se é perto, se é longe, se é devagar, se é rápido, né? Aí vai do quê? Da entrega, né? Por isso, assim, todo mundo pode ser passista. Por quê? Porque o passe não é uma troca de energia? Não é isso? Eu não estou ali emanando energia para vocês, trocando, né? Todo mundo poderia ser passista. O passe não é uma doação, né? Fazer aquilo com amor? Eu também tenho amor, eu também dou energia, então eu também posso ser passista. Mas não é assim, né? Tem outras coisas que envolvem, né? Quando a gente resolve vir a trabalhar na casa como voluntário e também mais para frente, eu vou fazer o curso de passe, né? A gente tem que saber o porquê a gente quer isso, né? Por que eu quero ser passista? Né? Eu tô preparada, né, para abdicar de algumas coisas que ainda para mim são importantes, né? Por exemplo, no fim de semana, lá, a cervejinha com os amigos. Eu estou preparada para isso? E assim vai várias outras situações. Estou falando só do material, né? Mas então vocês são todos já santos, né? Não. Nós somos com muitos defeitos, com muitos erros, mas a gente tenta sempre, a gente sabe que tem essa responsabilidade. Por exemplo, no dia de hoje, né, que a gente vai aplicar o passe, de não comer carne. Mas meu Deus, já estão virando tudo fanático, né? Não come carne, não bebe cerveja, não fuma, né? São tudo... Então, assim, mas no espiritismo não existe fanatismo, tudo existe uma explicação, né? A gente sabe que o que acontece? Se eu comer a carne no dia de hoje, a carne vermelha, né? A carne branca nem tanto, mas vai depender de cada organismo, ela vai sobrecarregar o meu organismo, porque é uma alimentação mais densa, mais pesada. O meu centro de força, o gástrico ali, vai ter que usar muita energia para dissolver aquele pedação da costela do almoço, sendo que ele poderia estar trabalhando para ajudar os outros centros de força ali na hora do passe, né? Então, a gente procura fazer uma alimentação mais leve, né? Alguns passistas já, antes de entrar até na casa, já eram veganos, vegetarianos, enfim, né? Esses vários, não vou me aprofundar, porque eu nem tenho conhecimento dessas áreas, assim. Mas por escolha, né? Não é que você precisa ser para ser um passista. Não, eu como carne em outros dias, né? A questão do álcool. Por quê? Porque a gente também sempre fala aqui, né, nos dias de hoje, quando vocês forem entrar ali como paciente, a questão da ingestão do álcool. Vocês sabem que o álcool, ele tem toda uma questão que não é nada sutil, né? O álcool. Então, ele vai ficar... Vocês sabem que ele fica impregnado no nosso organismo um bom tempo, né? Mesmo que você bebeu
ontem à noite, vocês sabem que ele fica, mas enfim, melhor do que hoje, né? A gente pede só no dia que você vai tomar passe. E que ele acaba o quê? Destruindo esses fluidos que são muito sutis, né? Porque a gente exala o álcool, né? Mesmo sem a gente perceber. Então, essa é a questão. E nós que somos trabalhadores, né, do passe, da fluidoterapia, a nossa equipe, ninguém faz daí o uso de bebida alcoólica, né? Por quê? A gente pensa assim, ó. Vocês podem pensar comigo. Se eu estou ali para tomar o passe, né? Como paciente. E aí vai o passista ali. O vaso, vamos dizer que nós somos um vaso, né? Ele vai ser despejado nesse vaso uma quantidade de fluidos. O passista espiritual vai estar ali junto comigo, né? Para estar emanando os fluidos que vocês precisam. Então, esses fluidos vão passar através de mim, alguns não. Alguns, os passistas espirituais já conseguem emanar diretamente para vocês. Mas alguns fluidos, eles precisam dessa magnetização, desse meu fluido mais magnético para conseguir entrar ali no teu corpo, no teu perispírito, né? E aí, era melhor que esse vaso estivesse limpinho ou que esse vaso estivesse um pouco sujinho? Porque aí, quando a água passar por ele, ela vai ser contaminada, né? A questão do fumo é a mesma coisa, né? Do cigarro. Aí vocês vão dizer, mas eu já fui numa outra casa lá, que eu vi lá, eu conheço o passista, ele fuma, ele bebe. Estou aqui falando que a nossa casa, né, a nossa equipe, ela tem essas atitudes. A outra casa, a outra equipe é outra, né? A gente não está aqui para discutir isso. Cada casa, cada equipe de passe, de fluidoterapia, tem as suas regras, né? Então, a gente tem também, como eu estava falando sobre a questão das técnicas, os circulares, né, os passes de sopro, e várias outras técnicas, né, que a gente pode usar. Esse era o último? Acho que era, né? Sim? Tá. Pode deixar ali, então, que a gente já está encerrando. Uma questão também que a gente gosta de falar sempre, como a gente tem bastante pessoas que estão iniciando na casa, né? Eu preciso toda palestra tomar passe? Eu preciso? O que vocês acham? O passe é como um remédio, né? Na quantidade certa ele ajuda. E quando a gente toma remédio demais, não faz mal? Né? O passe é um remédio. Então, assim, eu estou bem hoje. Eu acho que a minha semana foi tranquila. Eu vim aqui, foi para ouvir a palestra, para aprender um pouco mais. Hoje eu estou sentindo que eu não preciso tomar passe. Não precisa, gente, tá? Então, assim, não é regra, não é obrigação, sempre que você vem à casa, está fazendo uso da fluidoterapia, do passe, tá? Não é. Outra questão é a água fluidificada, né? Essa aguinha que vocês trazem. Ela, sim, é fluidificada, ela é magnetizada, ela já está lá dentro, desde que vocês começaram a ouvir a palestra, ela já está lá dentro. A espiritualidade já trabalhou em cada vasilhame, em cada molécula, né? E ela é um complemento para durante a semana, né? Como que eu devo usar? Durante a semana, né? Quando a gente está em casa, então ela é um complemento de fluidos, né? Que nos ajudam e muito, principalmente as pessoas que estão em tratamento. A gente já levou para as pessoas que estão hospitalizadas, enfim. Ela é, sim, um complemento do passe, e cada vez que você sentir a necessidade de levar, né, de usar essa água, você pode usar. Ela não tem uma validade, tá? Claro que em uma semana ela consegue reter mais esses fluidos, né? Por isso que a cada semana você traz, né? Mas ela não tem prazo de validade, não tem regra, né, para isso. O vasilhame é qualquer tipo de vasilhame, de vidro, de plástico, né? Fechado, porque a gente aqui coloca ela no carrinho, mas não tem nenhuma regra, não tem nenhuma cor, não tem nada disso, tá? Específico.
Para encerrar, então, eu queria que ele colocasse uma figurinha ali, para a gente dar uma lembrada que esse mês, não é a Maria Cecília, tá? Mas acho que logo vai estar assim, desdentado. Esse mês é um mês de uma data, pode voltar, isso, comemorativa, né? A questão da síndrome de Down. Então, dia 21 de março, se vocês puderem estar compartilhando, eu tenho certeza que vão ter muitas publicações, nós vamos ter vários eventos pela cidade e pelo país, né? Então, 21/3, alusivo à trissomia do 21º cromossomo, por isso essa data foi escolhida. Então, é o Dia Internacional da Síndrome de Down, para lembrar a todo mundo, né? Para quem não sabe, nós temos uma filha com síndrome de Down, Maria Cecília. Então, a gente está engajado aí nessa campanha e nessa luta pela conscientização e pelo não do preconceito, né? E também, que faz parte do meu trabalho, que é um trabalho gratificante, no dia 2 de abril, que também está pertinho, também é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eu não podia perder essa oportunidade aqui. Eu sei que a gente tem aí centenas de pessoas nos assistindo pelo Brasil afora, e a gente está lembrando essas datas importantes de conscientização, né, das pessoas a esses seres humanos, né, que são maravilhosos. A gente aprende muito com eles. Obrigado, gente, que vocês tenham uma boa semana, né? Que vocês possam agora aproveitar mais, a partir de hoje, a fluidoterapia, o passe, né? Quando necessitando, tá? E que a gente possa ajudar cada vez mais a todos, tá bem? Muito obrigado, Kátia, pela palestra, pelos conhecimentos que adquirimos hoje, né? E agora vamos serenar a nossa mente e ouvir a oração da Kátia. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, por essa oportunidade de estar aqui, de aprender um pouquinho que seja, de estar aqui em busca do nosso melhoramento, que possamos no dia a dia termos mais paciência, termos mais fé, mais humildade, Senhor. Obrigada a toda a espiritualidade que sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos ajudando no nosso dia a dia. Que possamos ter uma semana abençoada, em Teu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga. Que essa semana seja proveitosa e que possamos sempre termos em mente amar mais do que ser amado, ajudar mais do que ser ajudado. Que assim seja.